Será que a forma como escolhemos o nosso peixe, a nossa mariscada, está a envenenar-nos lentamente, sem sabermos ou, pelo contrário, a dar-nos uma vida mais longa e vibrante para nós, que já passamos dos 60 anos? A comida torna-se não apenas um prazer, mas um verdadeiro medicamento. O que entra no nosso corpo pode ser um aliado poderoso ou um inimigo silencioso, especialmente quando falamos dos tesouros do mar. Muitos de nós crescemos com o cheiro a maresia, com o sabor inconfundível do peixe fresco, e acreditamos que todo o peixe é bom, é saúde pura. Mas, infelizmente, essa nem sempre é a verdade completa. Há certas escolhas que fazemos no talho do peixe, no supermercado, ou até no restaurante, que podem estar a prejudicar a nossa memória, a enfraquecer os nossos ossos, a sobrecarregar o nosso coração ou a perturbar o nosso sono, sem nos darmos conta. E a boa notícia é que com pequenas mudanças, podemos reverter isso. Neste vídeo, vamos desvendar este mistério. Vou partilhar consigo as 4 variedades de marisco e peixe que deve evitar a todo o custo, e as 4 que deve abraçar com carinho, incorporando-as frequentemente na sua dieta para fortalecer os músculos, melhorar a digestão, afastar a perda de memória e dar mais anos de vida com qualidade. Fique comigo até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar a sua forma de ver o que come. Vamos começar por aquilo que talvez já esteja a comer, mas que para nós, depois dos 60, pode ser uma armadilha. Um lobo em pele de cordeiro. Por assim dizer, a primeira variedade de peixe que deve ter muito cuidado, ou mesmo evitar sempre que possível, é o peixe-espada. O nosso famoso peixe-espada preto, tão apreciado em algumas regiões, com a sua carne branca e tenra. É um favorito de muitos. Mas o problema do peixe-espada, especialmente para nós, que temos mais de 60 anos, é o seu elevado teor de mercúrio. Sim, o mercúrio é um metal pesado que se acumula nos grandes peixes predadores. E o peixe-espada é um deles. E o nosso corpo, à medida que envelhece, torna-se mais sensível aos efeitos nocivos desta substância. O mercúrio pode afetar o nosso sistema nervoso. Sabe, aquela névoa mental que às vezes sentimos. Ou até problemas de memória. Podem ser agravados pela exposição contínua a este metal. Pode também ser prejudicial para os nossos rins, que já trabalham mais arduamente à medida que os anos passam. Imagine que está a consumir peixe-espada 1 ou 2 vezes por semana, pensando que está a fazer bem à sua saúde, sem saber. Está a acumular mercúrio no seu corpo, semana após semana, mês após mês, e os efeitos não são imediatos, são insidiosos, manifestando-se lentamente. Por isso, a minha recomendação é que, se adora peixe-espada, o consuma muito ocasionalmente, talvez 1 vez a cada 2 meses, e em pequenas porções. Não vale a pena arriscar a sua saúde cerebral e renal por um prato, por mais saboroso que seja. A segunda variedade que deve limitar drasticamente, e que muitas vezes nos engana pela sua popularidade, é o atum. Mas especificamente o atum grande, como o atum rabilho, ou até o atum albacora que por vezes se encontra fresco, tal como o peixe-espada. O atum é um peixe predador e, quanto maior e mais velho for o peixe, mais mercúrio terá acumulado ao longo da sua vida. Muitas pessoas adoram um bom bife de atum fresco grelhado. E sim, é delicioso. Mas se tiver mais de 60 anos, o consumo frequente destes grandes bifes de atum pode ser prejudicial. É importante distinguir o atum que compra imposta no talho do peixe do atum de lata, que geralmente é de espécies mais pequenas, como o bonito ou o skipjack, que tem níveis de mercúrio consideravelmente mais baixos. Por isso, o atum de lata, com moderação, é geralmente seguro, mas o atum fresco,
especialmente se for de uma espécie grande. Deve ser uma escolha rara para si. Se o seu netinho lhe pedir para fazer bifes de atum ao jantar, pense bem, talvez seja melhor optar por outra coisa. Ou, se não resistir, certifique-se de que é uma ocasião muito especial e não um hábito semanal. A questão aqui é a frequência. Um consumo ocasional não será catastrófico, mas torná-lo um prato regular pode ter os mesmos impactos negativos na sua saúde neurológica e renal que mencionei para o peixe-espada. Lembre-se, estamos a falar de acumulação ao longo do tempo. É como um copo de água a encher-se gota a gota. Cada gota de mercúrio contribui para o total. E a nossa idade. Precisamos de proteger cada célula, cada órgão, com o máximo carinho. Mas se há peixes que devemos ter muito cuidado, há outros que são verdadeiros presentes do mar para a nossa saúde. Tesouros que devemos abraçar e colocar frequentemente à nossa mesa. E o primeiro deles, um verdadeiro embaixador da nossa culinária, é a sardinha. Ah, as nossas sardinhas. Quem não gosta de umas sardinhas assadas na brasa, com batata cozida e salada, além de serem deliciosas e uma parte tão importante da nossa cultura? As sardinhas são uma potência nutricional, especialmente para nós, que já passamos dos 60. Em primeiro lugar, são ricas em ômega 3, aqueles ácidos gordos essenciais EPA e DHA, que são cruciais para a saúde do nosso coração e do nosso cérebro. Pense nos ômega 3 como o óleo que lubrifica as engrenagens da sua máquina mais preciosa. O seu corpo. Eles ajudam a reduzir a inflamação, a manter as artérias flexíveis, a diminuir o risco de doenças cardíacas e a manter a sua mente afiada, protegendo contra a perda de memória. E o melhor de tudo, as sardinhas são peixes pequenos, que se alimentam de plâncton, o que significa que têm níveis muito baixos de mercúrio. Pode comê-las sem preocupações. Além disso, se comer as sardinhas de lata, aquelas que vêm em azeite, e comer os ossinhos que se desfazem, estará a ingerir uma excelente fonte de cálcio e vitamina D. 2 nutrientes vitais para a saúde dos seus ossos. A osteoporose é uma preocupação comum para muitos de nós. E as sardinhas oferecem uma forma natural e saborosa de fortalecer o nosso esqueleto. Imagine-se a comer umas sardinhas e a sentir que, a cada garfada, está a cuidar do seu coração, do seu cérebro e dos seus ossos. É uma sensação maravilhosa. As sardinhas são econômicas, acessíveis e versáteis. Pode assá-las, grelhá-las, comê-las de lata, em patês, em saladas. Não há desculpa para não as incluir na sua dieta várias vezes por semana. É um pequeno gesto que trará grandes benefícios para a sua saúde e vitalidade. Elas são a prova de que o bom para a saúde nem sempre é o mais caro ou exótico. Agora que já percebemos quais são os convidados indesejados à nossa mesa, e que a rainha das festas, a sardinha, deve ser uma presença assídua, vamos continuar a desvendar mais algumas surpresas, tanto do que evitar como do que abraçar para a nossa saúde. A terceira variedade de peixe que deve evitar, ou pelo menos considerar com muita cautela, é a tilápia. A tilápia é um peixe de carne branca e sabor suave, que se tornou muito popular em todo o mundo, incluindo em Portugal, por ser barato e fácil de cozinhar. No entanto, a maioria da tilápia que encontramos nos supermercados é proveniente de aquacultura. E nem todas as aquaculturas são iguais, infelizmente. Muitas vezes a tilápia é criada em condições que não são ideais, com dietas baseadas em milho e soja, o que resulta num perfil nutricional menos interessante, ao contrário dos peixes gordos como a sardinha ou o salmão. A tilápia tem um teor muito baixo de ômega 3 e uma proporção de ômega 6 para ômega 3 que pode ser desfavorável. O ômega 6 em excesso
e sem o equilíbrio do ômega 3, pode promover inflamação no corpo, algo que, à medida que envelhecemos, queremos evitar a todo o custo. A inflamação crônica está ligada a uma série de problemas de saúde, desde dores nas articulações até doenças cardíacas e declínio cognitivo. A tilápia não é que seja venenosa como o mercúrio, mas é uma oportunidade perdida. É como escolher uma fruta sem sabor, quando poderia ter uma fruta cheia de vitaminas e antioxidantes. Se está a optar por tilápia regularmente, está a perder a oportunidade de ingerir nutrientes vitais que o ajudariam a manter a sua energia, a sua clareza mental e a saúde das suas articulações. Em vez de preencher o seu prato com tilápia, pense em opções mais nutritivas, que oferecem um verdadeiro retorno para a sua saúde. É uma questão de otimização nutricional, de fazer escolhas inteligentes que realmente o impulsionem para a frente. E a quarta variedade, que é absolutamente crucial evitar, especialmente para nós, que temos mais de 60 anos, é o marisco cru ou mal cozinhado. Sim, sei que os amantes de ostras, ameijoas ou conquilhas podem torcer o nariz. Mas a verdade é que, para a nossa idade, o risco associado ao consumo de marisco cru é simplesmente demasiado elevado. O marisco cru pode ser portador de bactérias como a víbrio, a salmonela, ou vírus como o norovírus e a hepatite A, o nosso sistema imunitário, à medida que envelhece. Não é tão robusto como era na nossa juventude, o que para uma pessoa mais nova pode ser apenas um pequeno mal-estar. Para nós pode transformar-se numa intoxicação alimentar grave, com diarreia intensa, vômitos, febre e até levar à desidratação e a uma hospitalização. E, convenhamos, uma ida ao hospital é algo que queremos evitar ao máximo. Lembro-me de uma vez que um amigo meu, na casa dos 70, comeu umas ostras cruas num restaurante e acabou na urgência com uma infecção séria. Foram dias de grande sofrimento e preocupação para a família. Por isso, por favor, por mais tentador que possa ser, evite sempre o marisco cru. Certifique-se de que está sempre bem cozinhado, seja grelhado, cozido a vapor ou em molho, quando o marisco está bem cozinhado. As altas temperaturas eliminam a maioria dos micro-organismos prejudiciais, tornando-o seguro para consumo. Aproveite todo o sabor e os benefícios nutricionais do marisco. Sim, ele é rico em proteínas, zinco e outros minerais importantes, mas faça-o de forma segura. É uma regra de ouro para proteger a sua saúde e evitar dores de cabeça desnecessárias. A vida é demasiado preciosa para arriscar por um capricho. Cozinhe sempre o seu marisco. Chegamos ao ponto em que estamos a construir uma dieta verdadeiramente amiga do nosso bem-estar, com escolhas que nos dão vida e vitalidade. E ainda temos um último tesouro do mar para desvendar. Um que fará toda a diferença. Depois de termos falado da sardinha como um dos nossos grandes aliados, vamos agora focar-nos no salmão selvagem. O salmão é amplamente conhecido pelos seus benefícios, mas é crucial distinguir entre o salmão selvagem e o salmão de aquacultura. O salmão selvagem, que vive livremente no oceano, alimentando-se de forma natural, tem um perfil nutricional muito superior. É uma das melhores fontes de ômega 3, EPA e DHA, essenciais para a saúde do nosso coração, do nosso cérebro e para combater a inflamação em todo o corpo. Pense nos ômega 3 como um escudo protetor para as suas células, especialmente as cerebrais, ajudando a manter a sua memória afiada e a sua mente clara. Além disso, o salmão selvagem é uma excelente fonte de vitamina D, um nutriente vital que muitos de nós, à medida que envelhecemos, temos em déficit. A vitamina D é fundamental para a saúde óssea, para a absorção de cálcio.
e também desempenha um papel importante no nosso sistema imunitário e até no nosso humor. Uma boa porção de salmão selvagem pode dar-lhe uma parte significativa da sua necessidade diária de vitamina D. É também uma proteína de alta qualidade, que ajuda a manter os seus músculos fortes. Manter a massa muscular é um dos grandes desafios depois dos 60, e o salmão selvagem oferece uma solução deliciosa ao escolher salmão. Procure sempre a etiqueta selvagem ou capturado em estado selvagem. Pode ser um pouco mais caro do que o salmão de aquacultura. Mas o investimento na sua saúde vale cada cêntimo. Cozinhe-o no forno, grelhado ou a vapor, e desfrute de todos os seus benefícios para uma vida longa e saudável. E como não poderia faltar na nossa lista de tesouros do mar, temos o nosso glorioso bacalhau. O bacalhau mais do que um peixe. É um símbolo da nossa identidade. Um alimento que nos acompanha desde a infância. E a boa notícia é que o bacalhau, especialmente o bacalhau seco e salgado, quando bem demolhado, é um verdadeiro presente para a nossa saúde, e um que podemos comer muitas vezes. O bacalhau é uma fonte fantástica de proteína magra, para nós. Depois dos 60, a proteína é fundamental para manter a massa muscular, para a recuperação e para nos sentirmos saciados. O que ajuda no controle do peso. Ele tem muito pouca gordura. E o pouco que tem é geralmente benéfico. Além disso, o bacalhau é rico em vitaminas do complexo B, que são importantes para a energia e para o funcionamento do sistema nervoso. E tem minerais como o fósforo e o selênio, que desempenham papéis cruciais na nossa saúde. Uma das grandes vantagens do bacalhau é o seu baixo teor de mercúrio, o que o torna uma escolha segura para consumo regular. Pense em todas as receitas deliciosas que pode fazer com bacalhau à Brás. Bacalhau com natas. Bacalhau cozido com grão é um alimento incrivelmente versátil, que se adapta a 1001 formas e que pode ser um pilar na sua dieta semanal. Cada garfada de bacalhau é um pedacinho da nossa tradição que nutre o nosso corpo de forma exemplar. E, para quem se preocupa com a retenção de líquidos devido ao sal no bacalhau seco, a chave está na boa demolha, que remove a maior parte do sal, deixando apenas o sabor e os nutrientes essenciais. E, por fim, mas não menos importante, a quarta variedade de peixe que deve comer frequentemente e que é um verdadeiro presente do mar é a cavala. A cavala é um peixe azul, tal como a sardinha, e muitas vezes é subvalorizada. Mas os seus benefícios são extraordinários. É incrivelmente rica em ômega 3, até mais do que o salmão em algumas variedades, e com um preço muito mais acessível. Pense nos ômega 3 da cavala como um elixir para o seu coração e para o seu cérebro. Eles ajudam a diminuir o colesterol mau, a controlar a pressão arterial e a manter as suas artérias limpas e flexíveis, reduzindo o risco de enfarte e AVC para a sua mente. São um combustível essencial para manter a memória, a concentração e o humor em alta. A cavala também é uma excelente fonte de vitamina D e de vitaminas do complexo B, que dão energia e vitalidade. Além disso, sendo um peixe de ciclo de vida mais curto, a cavala tem um teor de mercúrio muito baixo, tornando-a uma escolha segura para o consumo regular. Em Portugal, a cavala é bastante comum e pode ser preparada de muitas formas deliciosas grelhada, no forno com legumes, ou até em filetes panados. É um peixe saboroso e nutritivo que merece um lugar de destaque na sua mesa. É a prova de que a saúde de ouro não precisa de ter um preço de ouro. Então, meus amigos, fizemos uma viagem pelo mundo do peixe e marisco. Vimos que há alguns com os quais precisamos de ter muito cuidado, o peixe-espada e o atum grande.
devido ao mercúrio que se acumula neles e que pode ser prejudicial para nossa memória e rins, a tilápia, que, embora não seja perigosa, é uma oportunidade perdida de nutrientes importantes e pode ter um perfil nutricional menos ideal. E, claro, o marisco cru, que é um risco desnecessário para o nosso sistema imunitário já mais sensível. Mas também descobrimos verdadeiros super-heróis do mar que devemos abraçar, as nossas queridas sardinhas, o salmão selvagem, o nosso amado bacalhau e a nutritiva cavala. Estes são os alimentos que nos vão dar os ômega 3 que precisamos, as proteínas para os nossos músculos, as vitaminas para os nossos ossos e o combustível para o nosso cérebro. Lembre-se, pequenas mudanças nas suas escolhas alimentares podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e na sua felicidade. Não se sinta assoberbado com todas estas informações. Comece por fazer uma ou duas trocas. Substitua o bife de atum fresco por umas sardinhas grelhadas. Ou experimente um delicioso bacalhau cozido em vez de tilápia. Verá como o seu corpo vai agradecer. É incrível como o simples ato de escolher o peixe certo pode transformar a sua energia, melhorar o seu sono e dar-lhe aquela clareza mental que pensava ter perdido. A surpresa, talvez, seja a simplicidade de tudo isto e o quão acessível a verdadeira saúde pode ser. Muitas vezes na forma dos nossos peixes mais tradicionais. Se este vídeo o ajudou a ver o que come de uma nova forma e se sentiu que estas dicas são úteis, por favor, deixe o seu gosto. A sua interação ajuda-nos muito a chegar a mais pessoas que, tal como você, procuram viver a sua melhor vida depois dos 60. E se tiver alguma experiência para partilhar, ou se conhece mais algum peixe que seja um tesouro ou uma armadilha, partilhe nos comentários. Adoraria ler as suas histórias e os seus conselhos. Por fim, não se esqueça de subscrever o canal para não perder os próximos vídeos, cheios de dicas práticas para uma vida mais saudável, feliz e plena. Lembre-se de viver a sua melhor vida, em qualquer idade. É possível e passa pelas escolhas que fazemos diariamente. A sua saúde é o seu maior tesouro. Cuide bem dele, viva a sua melhor vida, em qualquer idade